A paz do Senhor, meus irmãos. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero sim que você esteja bem. Eu sou o Pastor Heraldo e nós vamos aqui então para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, lição de número 12, Ezequiel e o Apocalipse. E a perspectiva principal dessa lição é a gente mostrar para os nossos jovens e adolescentes, dependendo aí da sua turma, que Deus está no controle de todas as coisas. Que a humanidade não é como se fosse uma embarcação, um navio desgovernado que está a ponto de bater em algum lugar e explodir, como muita gente acredita. Mas que o planeta, a humanidade, sabe, todas as coisas estão exatamente no trilho onde Deus sabe que eles estariam. No começo, Deus estava no princípio governando, criando, organizando tudo, e lá no final, Deus sabe exatamente onde isso vai dar, que é o Apocalipse. Então, do Gênesis ao Apocalipse, que é a história narrada, que é o que a gente conhece, Deus já está no controle. Mas Deus está no controle além daquilo que a gente vê, céus, eternidade, tudo isso está nas mãos de Deus. Então, dentro dessa lição, a perspectiva principal que você tem que passar aí para o seu aluno, para o seu jovem, é que Deus está no controle de tudo. E aí eles pensarem uma coisa: Deus está no controle do Gênesis ao Apocalipse. Será possível que ele não teria controle sobre a sua vida, que no máximo vai durar 70, 80, 100 anos? Será que Deus não tem condição de organizar a sua vida, de ajudar você, jovem, a organizar a sua vida, de você ter uma profissão, se casar, ter filhos, depois você vai trabalhar, aposentar, viver a sua velhice e morrer? Será que Deus não tem condição de ajudar você a organizar isso? Deus tem todas as condições, porque Ele tem na mão toda a história da humanidade, toda a história do planeta e toda a história da eternidade. Deus é eterno, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Então, se você ao final dessa lição tiver conseguido mostrar para os nossos jovens que Deus está no controle de tudo e, acima de tudo, Deus se interessa por pessoas e não por coisas, Deus se importa com gente e não com coisas, então a vida dessa pessoa, desse jovem, desse adolescente está exatamente nas mãos de Deus. E aí a gente vai aqui para o texto de referência, são 13 versículos, é sempre importante fazer a leitura nas diversas versões que os jovens têm, geralmente eles gostam muito da linguagem de hoje, da NVI, faça essa leitura com eles também, peça um deles para ler, para eles já começarem também a ter mais contato com as escrituras. Diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. E aí eu não vou fazer a leitura aqui de todo o texto para nós ganharmos tempo, para não ficar extenso esse vídeo, mas faça a leitura de todo o texto. E a principal coisa que você vai apontar nesse texto aí é as expressões que Deus fala em Gog, Magog, o príncipe de tal nação, o príncipe de tal reino. Sempre a perspectiva é futurística. Se cumpriu em Israel, no tempo de Israel, Israel volta a ser uma nação, Israel volta a ser um povo, Israel sai do cativeiro depois de 70 anos, se cumpriu em Israel. Mas essa profecia, quando fala Gog, Magog, nações confederadas contra Israel, está falando de um período ainda longe, que o Apocalipse vai trazer lá no fim dos tempos, depois do milênio, está muito para frente ainda, e tudo isso que está escrito vai acontecer. E o objetivo principal desse texto, a gente às vezes não consegue entender os detalhes. Se você lê comentários bíblicos sobre isso, um comentarista fala uma coisa, o outro fala outra, o outro diz que pode ser tal nação, o outro diz que pode ser outra nação, pode ser um conjunto de nações, pode ser a União Europeia, mas a gente não pode entrar nesses contextos que a gente não sabe como vai ser. Quando a União Europeia surgiu, a gente imaginava que a União Europeia seria esse reinado que poderia se fortalecer e vir contra
Israel ser esse protagonista das profecias do Apocalipse. Mas a União Europeia hoje não deu certo, não vingou. Então a gente não tem essa capacidade de mensurar que nação seria essa, que povo seria esse. É um conjunto de nações, é uma nação só, é uma União Europeia, é um bloco de países. A gente não tem consciência e não tem noção do que seria isso. Então não precisamos, digamos assim, especular. A coisa principal que eles têm que entender ao ler esse texto é que isso está para acontecer no futuro. Deus está com tudo nas suas mãos, e independente de quem se levantar contra Israel, Israel, por estar debaixo de uma palavra de Deus, Israel vai vencer essa batalha, independente de quem seja. Mas a principal coisa é a gente entender que a história está nas mãos de Deus. Então está aí esse texto de referência, Ezequiel 39, do 1 ao 13. Faça a leitura aí com a turma. Eis que vem, versículo 8, eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor, este é o dia de que tenho falado. E os habitantes da cidade de Israel sairão e acenderão o fogo e queimarão as armas, os escudos e as rodelas, com os arcos, com as flechas. Isso aqui, eu não vou continuar a leitura, mas isso aqui fala de vitória. Israel vai vencer essa guerra, Israel vai pegar a arma desses inimigos e vai tacar fogo nelas. Isso fala de vitória, de triunfo. Então, independente da nação que se levantar contra Israel, Israel vai vencer essa guerra. E a introdução diz, muitas das profecias de Ezequiel tiveram seu cumprimento no momento pós-exílio, ou seja, depois que Israel volta a ser uma nação ali, depois dos 70 anos de cativeiro. Porém, existem profecias contra a restauração de Israel e a guerra de Gog e Magog, que ainda acontecerão, inclusive esta última é citada em Apocalipse 20, verso 8. Isso lá depois do milênio, é muito tempo ainda para frente, mas o objetivo, como eu já falei, principal é mostrar Deus no controle de tudo, tá? O fim escatológico em Ezequiel, tópico 1º, já dissemos em lições anteriores que nem sempre as profecias tinham a dimensão escatológica da profecia, como entendemos. Nos dias atuais, porém, vemos que através das visões e profecias de Ezequiel, Deus revela mistérios quanto ao futuro de Israel e do mundo. 1.1, a união de Judá e Israel. No momento histórico e por demais drástico da história de Israel, foi o cisma que aconteceu por volta do ano 931, quando Israel foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. Na visão de Ezequiel, 2 pedaços de madeira, Deus transmite a mensagem de que haverá união quando se tornarão uma só nação. É preciso entender que algumas dessas profecias já se cumpriram, porém existem outras profecias, como o estabelecimento do príncipe eterno, bem como o conserto eterno. A divisão veio por erros humanos, porém Deus, em sua sabedoria, restaurará a história do seu povo. Ou seja, vai chegar um tempo em que Israel, no milênio, principalmente na época do milênio, juntamente com o Messias, com Cristo, vai governar todas as nações. Então, Deus vai juntar todo o Israel, virar os hebreus, os judeus de todas as nações, voltarão para sua terra natal, reconhecerão o Messias como Senhor, como Rei. Através de Israel, Jesus governará todas as nações. A gente está falando aqui do milênio. E aí Deus vai cumprir muitas das profecias ditas a respeito de Israel. 1.2, restauração do templo. A Ezequiel mostra em detalhes a restauração do templo. Sabemos que assim que terminou os 70 anos de cativeiro, houve a reconstrução do templo em Esdras. Mais tarde, com Herodes, houve a reforma do templo, tornando-o uma das mais magníficas construções da época. Entretanto, foi destruído no ano 70. Existe a expectativa da construção desse terceiro templo a partir da visão paulina. Paulo chega a dizer que o anticristo se assentará no templo de Deus, querendo ser adorado como Deus. Pela escatologia bíblica, sabemos que com a construção do templo, um concerto será firmado, porém na metade da semana será quebrado. A gente vai encontrar aqui o cumprimento dessas profecias, todas elas em Israel. Por isso, a gente tem que estar sempre de olho em Israel. Se a gente vê qualquer tipo de movimento de alguma autoridade mundial ou alguma autoridade religiosa com a ideia de reconstrução do novo templo lá em Israel, a gente tem que ficar de olho nisso, porque a partir desse novo templo
é que o anticristo vai se assentar para governar as nações e aí vai começar a maioria das profecias descritas a respeito de Israel. Por isso o nosso olhar sempre é voltado para Israel. Aqui na nossa igreja mesmo, a gente, na nossa consagração que a gente faz pela manhã, a gente tira sempre alguns minutos ali apresentando a consagração em favor de Israel. Porque a gente sabe que a gente tem que estar sempre olhando para Israel, orando por Israel, porque é a partir de lá que virá o cumprimento da escatologia final, né? O que vai acontecer com o mundo na era apocalíptica? Está tudo nas mãos ali de Israel. Israel vai fazer aliança com o anticristo, Israel vai romper essa aliança com o anticristo, vai sofrer as penalidades, aí vem o Cristo, governa sobre eles, entra o milênio, pós-milênio, começa essa guerra do Armagedon, Gog e Magog, as nações virão contra o Cristo os destruirá e assim inauguraremos novo céu e nova terra. Que nós possamos olhar para Israel e orar por Israel todas as vezes que for preciso. Tópico de número 2, Gog e Magog. Um dos pontos centrais da escatologia bíblica recai sobre a passagem de Ezequiel, que descreve sobre Gog e Magog. João, em sua visão apocalíptica, fala sobre esta guerra que se dará após os 1000 anos de paz. 2.1, Gog e Magog na visão de Ezequiel. Os textos de Ezequiel 36 a 39 versam sobre o restabelecimento final de Israel e o grande conflito com uma confederação do norte. O profeta revela uma profecia essencial da congregação de Israel no fim da grande tribulação, bem como uma descrição do novo concerto e suas implicações espirituais. A passagem esclarece ainda a ordem dos eventos, a saber, congregação das nações, precederá a purificação nacional de Israel, fará Israel e a colocação do seu espírito no seu povo. Israel será restaurado em toda a sua plenitude depois dessa guerra em que seus inimigos serão aniquilados. 2.2, a conexão de Gog e Magog com o Apocalipse. João faz alusão à expressão Gog e Magog, dizendo da derradeira guerra que acontecerá após o milênio. Observa-se que se trata de governantes e povos seduzidos por Satanás em rebelião contra Deus. João ressalta que o número dos que ali estavam é semelhante à areia do mar. Gog é o príncipe da terra de Magog, vindo do norte nos últimos dias para lutar contra o povo de Deus. Mesmo que os inimigos sejam muitos, a vitória virá de forma sobrenatural. Como eu já disse, irmãos, a gente não tem como descrever que nação seria essa. Pode ser uma nação, pode ser uma confederação de nações, tipo uma União Europeia, um exemplo. Pode ser a junção de várias nações, de vários continentes vindo contra Israel, pode ser o mundo inteiro vindo contra Israel, mas o ponto central disso daqui é mostrar que Satanás vai estar à frente disso, organizando isso, levantando homens para isso, porque ele ainda tem aquela última investida dele contra Israel, porque é a partir de Israel é que as profecias se cumprem. Então, ele, conseguindo destruir Israel, ele conseguiria, em tese, acabar com essas profecias, acabar com aquilo que diz respeito ao fim dos seus tempos. Mas a gente vê na história, né, quantas vezes o inimigo tentou aniquilar Israel. A gente lembra de um fato histórico não tão longe de nós, que foi ali Hitler, juntamente com a sua nação, tentando aniquilar Israel, matou centenas, milhares e milhões de judeus, tornando eles assim quase que dizimados. Mas Israel não foi aniquilado. Hoje voltaram a ser uma nação, porque Deus sustenta essa nação. Muitas outras nações muito mais poderosas do que Israel, como a Babilônia, a Síria e demais nações muito poderosas, deixaram de existir. O que é a Babilônia hoje? Não se tem ideia do que a Babilônia foi. O potencial que aquela nação tinha, o poderio bélico, militar, de organização, dominação de várias nações, Babilônia caiu e se tornou apenas história. E muitas vezes até mesmo a gente tem dificuldade de encontrar fragmentos para montar a história da Babilônia. Tamanha foi a sua destruição. Mas Israel, mesmo fraco, mesmo padecendo às vezes, mesmo fragilizado, permanece até hoje porque Deus tem promessas para esse povo. Glórias, pois, ao nome do Senhor. E o foco, então, da nossa lição também é mostrar que se nós estamos debaixo de uma
ordenança de Deus, de uma promessa de Deus, nós vamos permanecer firmes no Senhor. Nós não devemos nos importar com o que o inimigo está planejando contra nós, mas a nossa preocupação maior é nos preocupar em como estamos agradando a Deus e vivendo as promessas de Deus para a nossa vida. Se nós estivermos firmados no Senhor, não tem nação ou reino que se levante contra nós, não tem inimigo que se levanta contra nós que impeça as promessas de Deus se cumprir na nossa vida. E aí o tópico de número 3, a soberania divina na história. Esse tópico aqui é excelente porque ele vai fazer esse resumão que eu falei, que é a ideia dessa lição, mostrar a soberania de Deus. Deus governa do Gênesis ao Apocalipse. Em todos os acontecimentos narrados por Ezequiel, vemos o controle de Deus sobre a história, revelando episódios que aconteceriam anos mais tarde e terão seu cumprimento de forma cabal na consumação dos séculos. 3.1, o castigo sobre Lúcifer. No livro de Ezequiel, especificamente no texto de 28, do 11 ao 19, vemos informações acerca de Lúcifer, um grande regente celestial e também querubim responsável por defender e proteger o monte santo de Deus. Observamos que o orgulho entrou nesse querubim ungido, levando-o a rebelar-se contra Deus e, consequentemente, ser expulso dos céus. Este momento foi narrado pelo próprio Cristo quando relata que viu Satanás como um raio cair do céu. Deus é o Senhor do universo e mantém o controle de todas as coisas, punindo até mesmo aqueles que são autoridades, pois sua glória ele não dá a outra. E uma das figuras centrais nesse período escatológico do fim será a figura do anticristo, será a figura do falso profeta. Todas essas personagens, por detrás deles, regendo tudo isso, está Satanás. O diabo, Satanás está regendo tudo isso. Mas a lição está nos mostrando aqui que mesmo ele, sendo um querubim, um anjo muito poderoso, está exatamente controlado pelas mãos de Deus. O diabo é como se fosse aquele grande pitbull, aquele leão feroz, aquele animal feroz, bruto, grosseiro, querendo destruir com tudo, mas está acorrentado nas mãos de Deus. E ele só vai até onde Deus permite ele ir. E a história vai nos mostrar que vai chegar um dia que Deus vai dar um basta nisso e para sempre Satanás será aniquilado e não terá mais influência na vida dos homens. E que grande dia será esse em que nós para sempre estaremos com o Senhor e para sempre Satanás será afastado de influenciar os homens a se rebelarem contra Deus. E o 3.2 vai falar sobre um episódio muito interessante que a gente, quando lembra disso, quando a gente estuda sobre isso, a gente fica, poxa, muito encantado, Como que os homens têm a capacidade, mesmo em 1000 anos, sendo regidos e governados por Cristo. Satanás, ao ser solto, ele vai ter a condição e a capacidade de fazer com que os homens se rebelem contra Cristo, contra o próprio Deus. É interessante isso demais. Como que os homens, quando são influenciados por Satanás, eles perdem a capacidade de discernimento e começam a se rebelar contra Deus numa facilidade muito grande. E está aqui o 3.2, o fim vem sobre a terra. O próprio profeta Ezequiel clama, vem o fim vem. Despertou-se contra ti, eis que vem, Ezequiel 7,6. O fim escatológico é inevitável, pois a nação se rebelaram contra Deus e todos cometeram atrocidades nas cidades. Deus mostrará não somente o seu furor sobre as nações, com ventos e profecias contra Amon, Tiro, Moabe, Edom, Sidom, Egito e seus respectivos governantes, como também a sua total aniquilação. A Bíblia nos mostra que mesmo a terra vivendo 1000 anos de paz sobre o regime de Cristo, não titubeará e se unirá a Satanás para perseguir o povo de Deus. No fim de todas as coisas, um novo rei se levantará para governar pelos séculos dos séculos. E aí nós teremos assim novos céus e nova terra. Satanás será de uma vez por todas lançado ali no lago de fogo de enxofre. Nunca mais terá acesso aos homens, os homens para sempre estarão com o Senhor, novo céu, nova terra, nós receberemos um corpo transformado, glorificado, e assim para sempre estaremos com o Senhor.
E essa palavra, ela deve trazer calmaria para o nosso coração, que vivemos num mundo tão atribulado e tão terrível como o nosso mundo, né? E a conclusão diz: Deus não somente restaurará o povo de Israel, mas principalmente implantará seu reino eterno na consumação, onde os céus e a terra serão a mesma grei. Amém, irmãos? Então, o foco central, repito, dessa lição é mostrar que Deus governa todas as coisas. Eu sempre gosto de recomendar uma dinâmica, uma ilustração, para que a gente possa, de alguma forma, mostrar para os nossos jovens com uma dinâmica, uma ilustração, com uma peça teatral, alguma coisa, uma imagem, uma gravura, uma cena de um filme, alguma coisa dessa forma, para trazer para eles fixarem melhor o assunto, tá? Nós vamos colocar aqui na descrição desse vídeo, nós vamos colocar uma ou duas dinâmicas que você vai poder usar aí para trazer para essa lição, porque o conteúdo dela é bem tranquilo de passar, o conteúdo a gente não se aprofunda nesses textos, porque são textos difíceis de interpretação, a gente tem que se firmar na ideia central deles, que é mostrar que Deus governa, que o fim está nas mãos de Deus, mas vamos usar aqui esse tempo que a gente vai ter nessa lição para fazer alguma dinâmica, mostrar para eles como Deus governa, como Deus rege todas as coisas. Nós vamos colocar aqui na descrição desse vídeo, vamos colocar um link para você acessar aí uma ou outra dinâmica para você usar para essa aula, tá? E também aqui na descrição desse vídeo nós vamos deixar aqui o link para você fazer parte do nosso grupo do Telegram. E lá no grupo do Telegram nós também vamos disponibilizar também uma ou outra dinâmica. Tem esses slides aqui que você pode usar, melhorar eles para você usar aí. Também a versão em Word para você imprimir e levar para eles terem em mãos essa lição aí, tá bom? Deus te abençoe. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Deixa aí um gostei. Para você não custa nada, para nós ajuda muito o nosso canal a subir aí e a chegar em mais pessoas, tá? Deus abençoe sua vida. Até a próxima EBD em Foco, se Deus nos permitir. Amém.